Bom dia, hoje é dia 1º de setembro de 2013, domingo, Brasília, Distrito Federal. Eis aqui mais um vídeo sobre religião. Este é o 24º vídeo que faço, comentando apenas os 10 mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 17. Repito, 24 vídeos, 24, comentando apenas os 10 mandamentos bíblicos. Venho mostrando com provas inatacáveis, com base na própria Bíblia e na própria teologia, que os 10 mandamentos são mais uma ilusão bíblica, não é isso? Venho mostrando aqui, né? Em 23 vídeos, 24 com este. E aqui, mais uma aberração nos 10 mandamentos. Mais uma aberração. Provando aqui mais uma loucura. E quero aqui deixar bem claro que nada é repetido nestes 23 vídeos. Nada. Em cada um detalhe, em cada um ali uma aberração. Vamos aqui a mais uma aberração, tá? Muito bem. Coloquei aqui lei de Deus. Não é lei de Deus coisa alguma. Os 10 mandamentos não são dispositivos de lei feitos por um Deus inteligentíssimo, por um Deus bom, por um Deus misericordioso, coisa alguma. O Deus aqui é o Deus Javé, o Deus que foi inventado pelo povo hebreu, que era um povo politeísta, que acreditava em vários deuses. E aí, com o tempo, um segmento desse povo foi acreditando em um Deus único. E aí inventou o Javé. E a partir daí começou a perseguir os próprios cidadãos que ainda acreditavam em outros deuses. E aí o pau comeu feio. E a Bíblia trata disso. São brigas ali entre deuses. Pois bem, a Bíblia é um livro de pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. É um livro religioso. Não é um livro histórico, propriamente dito. Não é um livro científico, de forma alguma. Ao contrário, né? É um livro oposto à ciência. Pois bem, então vamos aqui. Leis. As leis que aqui estão em Êxodo 20, versículos 1 a 17, mostrei em vários vídeos que não são 10 mandamentos, né? Não são 10 mandamentos. E foram feitos por um povo arcaico, um povo antigo, um povo que viveu numa época atrasadíssima, há 1200 anos antes de Cristo. Portanto, aí já se foram 4000 anos, né? E é por isso que a lei é ridícula, né? Cheia de defeitos, como estou mostrando aqui. E vamos a mais um. Muito bem. Então aqui temos. Eu escolhi aqui para este vídeo os versículos 14 e 17 de Êxodo 20. São 2 mandamentos, né? Entre aspas, né? Muito bem. Então vamos lá. No versículo 14 de Êxodo 20, mais um mandamento, que diz: não adulterarás. Muito bem. No versículo 17 de Êxodo 20, mais um mandamento. Não desejarás a casa do teu próximo. Não desejarás a mulher do teu próximo. E aí continua. Para cá, basta o que está aqui. Muito bem. Então veja. Aqui estão, né? Já expliquei, né? As aberrações aqui. Já expliquei, né? Principalmente aqui sobre o mandamento que está no versículo 17 de Êxodo 20, né? Aqui, não desejarás. Coloquei aqui, já expliquei direitinho sobre o desejo, né? Sobre a cobiça. Desejo e cobiça são coisas que pertencem ao pensamento. E ninguém pode ser punido ou vai ser punido porque pensou. Ninguém. E dentro da civilização hebraica,
o povo que criou esta loucura aqui, ninguém era punido por simplesmente desejar a mulher do próximo, no caso aqui, porque ninguém sabia se a pessoa estava desejando ou não a mulher do próximo, porque o desejo, ele é íntimo de uma pessoa. É por isso que ninguém punia, mas essa loucura está escrita aqui porque foi o povo hebreu que a escreveu. Só que ninguém era punido por desejar. Ninguém sabia, o ancião, o sacerdote hebreu, não sabia se uma pessoa X estava desejando comer a mulher do próximo. Não sabia. Então ninguém era punido, ninguém. Mas essa loucura está aqui. Muito bem. Então vamos aqui a mais um detalhe. Vamos passar agora para o Novo Testamento. Em Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28, temos assim: estas palavras aqui foram atribuídas a Jesus. É Jesus, que nunca foi Cristo ou coisa alguma, é Jesus que está proferindo esta idiotice aqui, tá? O Jesus, que para os cristãos é o Cristo, só que não é Cristo coisa alguma. Muito bem, então vamos aqui. Segundo Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28, está escrito assim: palavras de Jesus Cristo, pronunciadas por ele. Muito bem, diz assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Versículo 28. Ou seja, Jesus Cristo está falando, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Aqui palavras atribuídas a Jesus Cristo. Muito bem. Jesus Cristo foi mais um fanático ignorante, analfabeto de pai e mãe, Jesus, que não tem nada a ver com Cristo. Os 4 evangelhos que estão na Bíblia foram escritos por cristãos que acreditavam na autoridade de Jesus. E tudo isso é conversa fiada, que vou aqui mostrar em vários vídeos, né, sobre Jesus. Tudo conversa fiada. O Jesus histórico, fora dos 4 evangelhos que estão na Bíblia, e também o Jesus que está em outros evangelhos, que não foram agasalhados pelos padres com letra maiúscula, da igreja principalmente, esse Jesus aí, do lado histórico, é quase nada. Depois explicarei isso, é quase nada. Então o que se diz sobre Jesus nos 4 evangelhos que estão na Bíblia é tudo fantasia, tudo conversa fiada. As frases atribuídas a Jesus Cristo lá no Novo Testamento, são frases completamente imbecis, que estou aqui, ainda vou, comentar aqui em vários vídeos. Para este eu escolhi porque está relacionado com os 10 mandamentos. Aqui, Jesus diz assim, vamos lá, veja a ignorância, diz assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Aqui, amigo internauta, há vários erros aqui nestas palavras atribuídas a Jesus. Vários erros. Aqui ele está dizendo o seguinte: porque Jesus, para que você entenda, ele era um judeu, ou seja, ele era descendente do povo hebreu, lá do Velho Testamento. Jesus era assim, hebreu, ou judeu, descendente do povo hebreu. E ele seguia as normas que estavam no Velho Testamento, que estão no Velho Testamento para o judaísmo, atualizadas para o judaísmo. Pois bem, então Jesus, como era judeu, descendente do povo hebreu, ele seguia as orientações, as normas lá íncitas, presentes no Velho Testamento. É por isso que ele diz aqui, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Ele está aqui se referindo
a um dos mandamentos dos 10 que estão em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Ele está se referindo ao crime de adultério, que está aqui no versículo 14 de Êxodo 20. E aqui está, ó, Jesus mencionando um dispositivo de lei que está entre os 10 mandamentos. E para ele, isto aqui é lei mosaica, lei de Moisés. Só que Jesus Cristo também, como é uma parte dele é lenda, Moisés nunca existiu. Moisés nunca existiu. Não é um personagem real, um personagem histórico. É apenas lenda. E Jesus, quase a totalidade de Jesus é lenda pura também. Pois bem, então aqui Jesus está se referindo ao crime de adultério, que está aqui entre os 10 mandamentos, correto? Então ele está dizendo, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Ele está dizendo assim, ó, veja o que está lá na lei mosaica, porque na época de Jesus não havia a expressão Velho Testamento e nem Novo Testamento. Isso aí foi depois, essa invenção idiota do povo cristão, que fez essas denominações, colocou Velho Testamento e Novo Testamento. Isso muito depois da morte de Jesus. No tempo de Jesus não havia esse negócio de Velho Testamento nem Novo Testamento, tá? Então aqui Jesus está dizendo que ao povo assim, ó, veja o que está lá na lei mosaica, na lei de Moisés, não adulterarás. Está escrito lá. Aí Jesus continua, eu, Jesus, porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ou seja, Jesus Cristo aqui, numa tremenda loucura, está dizendo que ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Aqui, adultério é o homem fazer sexo com a mulher do próximo, desejar a mulher do próximo, fazer sexo com ela. Isso é adultério. Muito bem, está aqui. Então Jesus está piorando ainda o mandamento aqui de Moisés, da lei mosaica. Ele está dizendo que o adultério, tudo bem, é a relação sexual de um homem com a mulher do próximo. Só que para Jesus, o adultério já ocorre quando o homem apenas deseja sexualmente a mulher do próximo. Uma tremenda loucura de Jesus aqui, atribuída a Jesus, que em sua grande parte de vida é lenda. Então atribuindo aqui a Jesus o que está no versículo 17 de Êxodo 20, dizendo assim, ó, não desejarás a mulher do próximo, entendeu? Então aqui, Jesus Cristo, que não era Cristo coisa alguma, está dizendo aqui uma grande bobagem e tornando ainda mais insana, mais desumana, mais injusta a determinação aqui, não adulterarás. Porque para cá, não adulterar era a relação sexual de um homem com a mulher do próximo. E Jesus está piorando. Ele está aqui dizendo que para que haja adultério, não há necessidade, melhor dizendo, de um homem transar com a mulher do próximo. Basta o homem desejar a mulher do próximo. Basta o homem agir com intenção impura. Veja, no coração. Isso aí já é adultério. Veja que loucura o que está aqui sendo atribuído a Jesus, né? E aqui outro erro, coração. Jesus era um judeu analfabeto. Esse negócio de dizer que Jesus Cristo era inteligentíssimo, isso é conversa fiada dos cristãos. Jesus era analfabeto. Nada deixou registrado, nada escreveu, e as afirmações dele, as afirmações atribuídas a ele no Novo Testamento, são uma prova de pura ignorância. Por exemplo, Jesus, como o povo na época pensava que
o coração humano era o lugar onde havia ali o desejo, havia ali a maldade do ser humano, o pensamento ruim, o pensamento bom, o desejo, a cobiça. Tudo isso, o povo da época, por pura ignorância, pensava que o coração era o lugar do corpo humano onde tudo isso era criado. A inveja, tá? A maldade, né? A esperança, tudo isso. Eles não sabiam que tudo isso tudo isso estava no cérebro humano. Isso depois a ciência descobriu, que quando a pessoa tem inveja, a inveja está no cérebro humano. Quando uma pessoa deseja alguma coisa, o desejo está no cérebro humano. A maldade de uma pessoa está no cérebro humano. O coração é apenas um motor que bombeia sangue para veias e artérias. Só que Jesus Cristo, na sua ignorância, Jesus Cristo não, Cristo tira isso. Jesus, na sua ignorância, não sabia de nada, entendia que o coração reunia tudo isso. Que quando um homem desejava uma mulher, tinha uma intenção sexual em relação a uma mulher, o órgão humano onde nascia essa intenção era o coração. Pura ignorância de Jesus, porque o povo na época não sabia, não entendia o que era o coração, nem o que era o cérebro. E aqui está um grande erro. Depois farei um vídeo sobre isso, tá? Pois bem, então veja bem, o cristianismo é uma religião que colocou o sexo na lata de lixo. O cristianismo vê o sexo, principalmente os cristãos primitivos da época de Jesus, viam o sexo como uma coisa pecaminosa, como uma coisa impura. Esses cristãos, puramente loucos, eles viam o sexo assim. É por isso que o sexo, no Novo Testamento, que é puro cristianismo, o sexo é elevado à condição de pecado. Já no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, o sexo ali, pode observar, o sexo no Velho Testamento é uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica. Já no Novo Testamento, que é puramente cristianismo, como eu já disse que o cristianismo colocou o sexo como uma coisa imunda, aí eles vêm com essa conversa fiada. E aqui está, ó, veja o que Jesus diz aqui. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, ó, intenção impura, para eles, o desejo sexual era uma coisa impura. O desejo sexual era uma coisa feia para os cristãos, puramente ignorantes. Jesus, puramente ignorante, seus discípulos, puramente ignorantes e todos analfabetos. Tudo isso depois explicarei em vários vídeos. Pois bem, então uma pessoa que não conhece nada como Jesus, aqui afirma uma loucura dessa. Várias loucuras, né? E aqui está, ó. Ele está dizendo que vai cometer adultério não aquele homem apenas que mantém relações sexuais com uma mulher do próximo. Não. Para ele, Jesus, o homem já comete adultério quando deseja sexualmente a mulher do próximo. Veja que ignorância. A ignorância dele está aqui no 17º versículo de Êxodo 20, quando diz, não desejarás a mulher do teu próximo. E aqui é a prática do que está aqui no versículo 17 de Êxodo 20. Pura ignorância, porque ninguém pode jamais ser punido por pensar, por apenas desejar e não colocar o desejo na prática. Portanto, aqui, ó, uma ignorância tremenda dos cristãos, porque o cristianismo, repito, qualquer teólogo sério sabe disso, o cristianismo colocou o sexo como uma coisa pecaminosa. É por isso que os cristãos inventaram que Jesus nasceu de um parto virginal, que a Maria, a mãe de Jesus, não teve relações sexuais com seu esposo José. Uma pura ignorância cristã, pura ignorância do cristianismo. Mas por que eles não colocaram Jesus nascendo normalmente de uma relação sexual? Porque eles viam o sexo como uma coisa pecaminosa. E aí inventaram que a Maria
mãe de Jesus, ficou grávida por ação do Espírito Santo. Tudo mentira, conversa fiada, que qualquer teólogo sério que estuda profundamente a teologia, a Bíblia, sabe. Jesus, aqui na sua pura ignorância, via o sexo como uma coisa pecaminosa. Isso eu vou explicar em vários vídeos. E não sabia nada sobre o coração. Pensava que o coração era o órgão do corpo humano, onde nascia ali o desejo, a inveja, a maldade, a esperança, nada. Depois a ciência descobriu que o órgão responsável por isso é o cérebro e não o coração. Portanto, aqui, a ignorância de Jesus está aqui, atrelada aos 10 mandamentos bíblicos aqui, né? Da lei mosaica, lei de Moisés. Repito, aqui ele diz, ó, ouvistes que foi dito, ou seja, lá na lei mosaica, que está aqui, ó, não adulterarás, está aqui. Aí ele diz, ele piora mais ainda a situação por pura ignorância. Jesus diz, eu porém vos digo, qualquer homem que olhar, basta olhar, para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Veja a loucura de Jesus. Basta um homem olhar para uma mulher com a intenção de fazer sexo com ela, só com a intenção, só com desejo, né? Só com desejo. Aí, para Jesus, este homem aí já adulterou. Jesus, pura ignorância religiosa. Mais um ignorante, e aí o líder do cristianismo, você vê, puramente ignorante. E vou mostrar isso em vários vídeos, com base teológica na própria Bíblia, né? E em teólogos sérios. Pois bem, então aqui veja a ignorância. Só que Jesus não foi autoridade alguma. Foi apenas um líder religioso, fanático, analfabeto de pai e mãe, que reuniu ali pescadores também analfabetos. Todo mundo sabe na história judaica que os cristãos eram analfabetos de pai e mãe. Daí essas frases absurdas, ridículas. E como Jesus não era autoridade alguma, isso aqui nunca se efetivou. Jamais dentro da civilização hebraica, lá no Velho Testamento, como também na civilização judaica, no Novo Testamento, no tempo de Jesus, homem algum foi punido, foi apedrejado, porque apenas desejou transar com a mulher do próximo. Porque, como eu disse aqui, não se pune desejo, não se pune cobiça, porque desejo e cobiça estão dentro do cérebro e é pensamento. Ninguém pune pensamento, porque o ancião, o sacerdote, quem vai aplicar a pena, não pode punir aquela pessoa que apenas desejou transar com a mulher do próximo. Por quê? Porque está dentro do cérebro, o cara não revelou esse desejo, então ninguém descobre. Então tudo isso aqui é pura lenda. Jesus, em quase 99,9% do que se fala sobre Jesus no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, tudo isso é mais uma ilusão. Tudo é ilusão. Como eu digo, na Bíblia só se aproveitam 2 coisas. As 2 capas. Muito obrigado.